Olá, eu sou a Karene Vilela, sou presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, uma instituição sem fins lucrativos, centenária, que faz conexões entre empresas brasileiras e portuguesas. E hoje a gente está estreando o nosso podcast e eu não poderia estar mais feliz com o convidado que eu trouxe aqui hoje para estar comigo, o Benício Filho. Ele representa a Atlantic Hub, que é um associado da Câmara Portuguesa de muitos anos. Obrigado, Benício, por estar aqui hoje com a gente. Estou muito contente com a sua disponibilidade aqui em contar um pouquinho sobre a Atlantic Hub. E mais legal ainda é porque a Atlantic Hub ela vem sendo uma parceira da Câmara há muitos anos, mais nomeadamente no quesito de ajudar empresas a se estabilizarem em Portugal, a se internacionalizarem. E eu queria perguntar um pouquinho aí para o Benício, né? O que é a Atlantic Hub? O que a Atlantic Hub faz? Karene, muito obrigado. É um prazer enorme estar com vocês, um privilégio, inaugurando essa nova frente de comunicação da Câmara Portuguesa de São Paulo. Essa importante instituição que promove a conexão de negócios entre o Brasil e Portugal. Como você bem disse, centenária, que é simplesmente um ponto de divisão de negócios entre Brasil e Portugal. A Atlantic Hub nasce há cerca de 10 anos em Portugal. A gente só abriu recentemente uma entidade jurídica em São Paulo, tem um pouco mais de 3 anos que a Atlantic tem uma entidade jurídica no Brasil, porque ela nasce em Portugal com o objetivo de ajudar empresas a se internacionalizarem. A gente sempre foca em entender se aquele empreendedor, aquele empresário, aquele negócio faz sentido fora do Brasil. E é todo em cima disso que a gente desenvolveu uma metodologia para entender como ajudar esse empresário. Então, a Atlantic, fundada pelo Eduardo Migliorelli, que é o meu sócio, que é o CEO, que toca a operação em Portugal, e por mim, Benício Filho, mais Thiago Matsumoto, que ficamos na operação do Brasil, somos os responsáveis por ajudar esse ecossistema de negócios a enxergar oportunidades fora do Brasil. Benício, eu tenho certeza que os nossos ouvintes devem estar cheios de perguntas para entender quais são as empresas, como que funciona, mas antes de tudo, eu queria te perguntar por quê? Por que expandir para Portugal? Qual que é o sentido de uma empresa ir para Portugal e quais são as vantagens dessa empresa ir para Portugal? Karene, eu brinco que quando a gente iniciou a falar de Portugal, o tema não era nem difícil explicar o porquê Portugal, o mais difícil era falar para o empresário por que internacionalizar. O mindset do brasileiro, do empresário brasileiro, é regional. Isso se explica por muitas coisas. Primeiro, que o Brasil é enorme. Segundo, o Brasil é uma potência comercial no sentido de mercado consumidor, tem um grupo de consumidores com muito valor de poder aquisitivo. São Paulo é um ecossistema gigante de negócios, e aí sem falar do agro, da química, da automobilística, ou seja, o Brasil por si só gera empresas bilionárias. Para que esse empresário vai pensar em internacionalizar? Quando a gente começou a trabalhar com a Atlantic Hub, o mindset sempre foi falar para o mercado: abra oportunidades fora do Brasil por diversas questões. Trazer cultura nova para o seu negócio, levar o seu produto para o mundo, diversificar a origem de recursos, ficar somente numa moeda, como no caso real, pode ter riscos, por que você não vai para um país de moeda forte? Ter uma presença internacional valoriza uma empresa. Então, para médias empresas, o valuation de uma empresa, quando ela está no exterior, pode quadruplicar. Então, com esse mindset, aos poucos, empresários começaram a nos procurar. Por que Portugal? A Atlantic Hub nasce de uma metodologia sobre internacionalização. Dentro desse olhar metodológico, Portugal é o país que apresenta o menor atrito, seja cultural, seja na liderança, na negociação ou ainda nas relações comerciais. Portugal é diferente do Brasil? Muito, mas tem muito mais itens de proximidade do que qualquer país, principalmente quando o tema é internacionalizar. Isso é super interessante, Benício, porque eu vejo também muitas pessoas também querendo ir para Portugal por uma questão também de lifestyle, de qualidade de vida, né? Então, a gente sabe muito que o país é um país seguro, é um país que nunca foi envolvido com ataques terroristas. Além disso, tem um alto índice de educação, né? Tem ali em todos os índices que a gente vê, Portugal está sempre à frente ali de educação, de mão de obra qualificada também, né? E eu vejo que isso acaba sendo também uma grande porta de entrada para mercados europeus, né? Alguns associados que entram na Câmara sempre acabam perguntando: mas Portugal não é um país muito pequeno?
pequeno, né, para a gente investir. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque, óbvio, o Brasil tem um potencial de escalar negócios gigantesco pelo tamanho continental que o país tem. Agora, Portugal sendo um país pequenininho, quais são as conexões que Portugal é capaz de fazer dentro da União Europeia ou da comunidade luso? Muito boa pergunta. A gente está falando de pouco mais de 10 milhões de habitantes, né? E quando a gente coloca em termos, por exemplo, etários, Portugal tem a população com mais de 60 anos em comparação com outros países da Europa. Então, Portugal é um país que tende a ter um envelhecimento mais rápido. O Brasil está ajudando nisso, né? Porque hoje, a cada 5 crianças que nascem, 3 são descendentes ou são de brasileiros. Então, a coisa está mudando também no campo demográfico. Mas o que é importante entender? Portugal, enquanto um mercado para se validar produtos B2B, ele é um ótimo local para que você entenda que ali, uma vez fincado, uma vez estabelecida uma operação, você expande principalmente por Península Ibérica, depois Itália, e aí é de se estudar por onde nós vamos. Quando você fala do B2C, aqui é que reside o maior perigo, Karen. A gente tem que estudar de que tipo de produto a gente está falando. Qual é o modelo de negócio? Qual é a proposta de valor? Eu sempre falo que na cadeira que nós estamos, enquanto consultoria que internacionaliza negócio, o não é mais importante que o sim. Olha, o teu produto, ele não faz muito sentido por isso, por isso, por isso. Olha, o teu produto teria que ter esse viés. Então, quando é um produto, quando é alguma coisa ligada ao mercado B2C, a gente olha com muito carinho. Quando é B2B, raras exceções, Portugal não é o campo inicial e a prova para entrar na Europa. Portugal está na comunidade do euro. Você estar em Portugal, você vende para toda a comunidade do euro. Sem falar dos países africanos, sem falar do bom relacionamento com outros países do mundo inteiro. Portugal, então, passa a ser aquele ponto estratégico para você expandir para o mundo. Eu teria alguns casos para contar de empresas brasileiras que se estabeleceram em Portugal e de Portugal foram para a América do Norte. Excelente. Se do Brasil eu tentar ir para a América do Norte, eu vou ter um custo muito maior. De Portugal, eu consigo fazer isso com menor atrito. Excelente. Bom, eu acho que todo mundo deve estar se perguntando agora, né? Qualquer empresa é elegível para ir para Portugal, né? Quais são os setores que hoje em dia você vê com maior oportunidade dentro de Portugal para ir realmente as empresas brasileiras internacionalizarem para lá? Assim? O que você encontra de oportunidade nesses setores? Legal. Por coincidência, essa semana nós batemos 300 clientes atendidos em processos de internacionalização. Para nós, esse é um número gigante, porque nós não somos uma empresa que atende 500 clientes por semana, nós somos uma boutique, literalmente. Quando eu faço uma curva ABC desses segmentos de clientes, se destaca a tecnologia como o primeiro. E não é porque tecnologia é um mercado agitado, animado, super interessante, não é. As empresas de tecnologia brasileiras têm diferenciais e a Europa precisa se modernizar. Quando a gente olha alguns segmentos do mercado, a Europa é uma consumidora ávida de tecnologia. Benício, qualquer tecnologia? Tecnologia de segurança da informação, tecnologia de desenvolvimento de software, algumas soluções proprietárias de software. Então, tecnologia se desponta como um segmento A. O B, agronegócio. Eu tenho grandes empresas de agro que trabalham conosco há pelo menos 4 anos, com projetos importantes na Europa. Terceiro lugar, cosméticos se destaca. Tenho muita empresa de cosmético que nos procura, só que aí eu tenho alguns segmentos que sempre estão trazendo ofertas importantes. Serviço, a carência de serviço importante na Europa, seja um BPO de serviços financeiros ou tributários, ou até facilities. Então, serviços no terceiro lugar. Se você tem uma empresa e não sabe se faz sentido ou não para Portugal, a melhor coisa é marcar um bate-papo, porque aquilo que às vezes o empresário acha que não faz sentido, faz muito sentido. E aquele empresário que é convicto de que aquele é um bom negócio, não faz nenhum sentido. Muito legal. E eu acho que também uma dúvida que sempre paira, assim, como que é chegar em Portugal em questão de mão de obra, né? Muitos têm um pouco de receio, porque a gente vê muito aí nos highlights dos jornais europeus que hoje em dia não é tão fácil ter mão de obra dentro da Europa, mão de obra um pouco mais cara. Como que funciona aí para o empresário esses desafios dentro da contratação de mão de obra em Portugal hoje em dia? Bacana. Novamente, a gente tem que fazer aquele olhar sobre segmento.
Se nós estamos falando de segmentos que, até por interesse de morar em Portugal, como você colocou, né? Aquele país acolhedor, culturalmente incrível, alimentação fantástica, tem setores que têm abundância de mão de obra. É o caso, por exemplo, tecnologia. Tem muita gente que se instala lá para trabalhar. Ah, Benício, mas é fácil contratar um programador lá? Com as suas dificuldades, mas é mais fácil lá do que aqui. Então, tem segmentos que há mão de obra, mesmo não sendo portuguesa. E isso é um ponto interessante. Em muitas empresas, 20%, 30% da mão de obra é portuguesa. O restante é gente do mundo inteiro. Então, alguns segmentos você contrata até com uma certa facilidade. Se você vai para o campo de contratar trabalhadores, por exemplo, das áreas mais operacionais, aí você começa a ter problema, porque falta mesmo mão de obra. Qual é uma das jornadas que a gente constrói, que a gente acredita ser muito vencedora? Se você tem um modelo de negócio que é altamente empregador, primeiro você se destaca em todos os tipos de avaliações do governo, porque o governo quer que empregue. Segundo, se você pensar que há uma quantidade de imigrantes que estão em situação de não conseguir emprego, muitos deles, a grande maioria, com vistos e morando legalmente, por que você não treina esses caras? Qual que é o caminho normal de um imigrante que está procurando trabalho? Vai para o Uber, vai para algum serviço informal. Quando uma empresa se preocupa em trabalhar a cadeia, porque ela tem uma visão de longo prazo para a Europa, ela se destaca e se torna um diferencial. Então, pensar na sua cadeia de trabalho, também atuando na formação, pode ser o que te traz um destaque maior em relação aos seus competidores. Excelente, Benício. E aí você comentou um assunto muito específico e importante para a gente aqui, que é a questão do governo quer, né? E o governo claramente tem algumas pautas hoje em dia, né? A gente sabe, para quem ainda não sabe, existe um programa do governo 2030 com alguns incentivos fiscais muito claros em segmentos e nos ganhos que Portugal teria. E eu queria saber de vocês se vocês também vão atrás desses incentivos fiscais para os clientes de vocês, como que vocês atuam sendo intermediadores, se vocês têm ali uma consultoria em relação a isso, como que funciona? Boa. O Portugal 2030 é um dos programas, né, que existem derivados da Comunidade Europeia para fomento e incremento das operações das empresas. E aqui se destaca um ponto, né? Fomento e incremento. Ou seja, se o empresário quer dinheiro do Portugal 2030 para se instalar, esse é um problema, isso não existe. E isso é importante que a gente diga, porque, inclusive, há aquelas vozes do mercado, vem aqui que tem dinheiro para você se instalar. A gente tem que tomar cuidado. Quando uma empresa quer expandir, olha, as linhas são interessantes e até, em alguns casos, impressionantes. É claro que você tem requisitos a cumprir, você tem responsabilidades a entregar, mas é diferente, por exemplo, do ambiente de negócio do Brasil. Se no Brasil 80% dos recursos vão para grandes empresas, na Europa 80% dos recursos vão para pequenas e médias empresas. Então há dinheiro para que a gente busque. O que é importante que seja dito? A empresa está instalada, vamos buscar esses recursos. Nós apoiamos, nós construímos projetos de candidatura, temos alguns, na verdade, muitos já elaborados e já submetidos, só aguardando o resultado. Mas essa é uma busca que nós fazemos também com o nosso time interno de projetos ou também com parceiros, já que a gente tem um grupo importante de parceiros. O Hub da Atlantic não é à toa, é um hub de negócios que existe tanto em Portugal, na nossa sede, como aqui no Brasil. Muito legal. E hoje, né, é lógico que depois de 300 clientes, que agora, né, vocês já estão com 300 clientes trabalhando para levar para Portugal, eu tenho certeza que não são só flores, né? Boa. Que a gente bate muita cabeça por aí, né? Eu gosto também, eu tenho sempre uma visão de mostrar quais são as dificuldades, porque a gente aprende também com os erros dos outros se a gente observar de forma clara, né? Então, eu queria saber quais foram os principais erros que vocês tiveram na jornada de vocês com alguns clientes e depois a gente fala dos acertos. Boa, boa. Falar de erro é importante, Falar de erro é importante. É isso aí. Eu gosto de brincar com o acrônimo da palavra internacionalizar, né? Internacionalizar não é exportar. Quando o empresário brasileiro, e também é comum isso, ele quer exportar, ele quer achar um comprador, um franqueador master para colocar o produto dele no mercado. E essa é uma tradição, até porque era a política governamental brasileira ajudar a exportação. Exportar não tem nada a ver com internacionalizar.
Quem disse que alguém quer teu produto lá fora? Quem disse que alguém quer colocar o teu produto e representar a tua marca? Então, esse é um pressuposto que você delega para o outro a responsabilidade de querer você. Isso não existe. Quem tem que se mostrar que resolve alguma coisa é o empresário, é a empresa, é a sua proposta de valor. Então, internacionalizar é um processo que envolve diretamente o mindset da corporação. O que não dá certo? A empresa contrata um processo de internacionalização com aquele viés de internacionalização ou delegando para o time de comércio exterior. A alta gestão não está envolvida com esse projeto. Fadada dá errado. Segundo, a certeza de que você só quer um franqueador master no caso de grandes franquias brasileiras. Olha, Karene, aqui dá um podcast específico para falar sobre esse tema, tá? Isso, A Europa não tem lei geral de franquia. O nosso sistema de franquias deriva dos americanos. E a gente fez uma bela escola, porque o nosso sistema de franquia é incrível aqui no Brasil. Total. Mas na Europa isso não existe. Não existe padronização. Algumas lojas são completamente diferentes. E o que isso gera de transtorno na cabeça do empresário? Ele precisa até ir para terapia quando fala de franquia. Tenho aqui uma rede forte, quero levar para lá. Se eu estou procurando franqueador, ele vai fazer igual. Acabou, você está com um problemão, não funciona assim. Então, outra visão que gera problema. A gente já fez estudo para umas 30 redes de franquias. É difícil você mostrar para o empresário que o modelo lá é diferente. E há muitos casos de insucesso nessas franquias. Um grande caso de sucesso, e aqui vai os meus parabéns, porque eu conheço particularmente a história dos fundadores e da história dessa rede, é o Boticário na Europa. Com certeza. O que o Boticário fez, só que a família está diretamente ligada no processo português e europeu. É incrível, mas eles fizeram uma lição muito baseada no que eles acreditam de valores, com a gestão envolvida. Adorei, eu vou roubar essa frase. Exportar não é internacionalizar. Essa frase agora já virou um mantra aqui para mim também. Acho importantíssimo, acho muito legal, porque claramente, sempre dentro do nosso ambiente de negócios na Câmara, existem clientes que querem exportar os seus produtos, é uma coisa, internacionalizar a sua empresa é outra. Né? E eu acho que isso parece muito óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim. Mas também imagino que dentro desses erros e dessas dificuldades, existem muitas oportunidades, né? E mesmo esse exemplo da franquia, que eu achei muito bom, quais são as oportunidades que tem, né? E aí, dentro dessas oportunidades, o que você acha que o brasileiro é melhor para aportar dentro de Portugal e dos mercados europeus? O que a gente tem de melhor para levar para lá? E o que a gente tem melhor de aprender com eles? Legal. Tem alguns segmentos que a gente, quando está com eles numa mesa de negociação, a gente sabe que tem uma grande chance de dar certo. Se você está prestando atenção aqui no nosso podcast, viu a curva ABC que eu falei, né? Tecnologia, agro, beleza, essas aí são sempre uma boa oportunidade. Mas olha, eu não posso dar o nome ainda dessa empresa, porque ela está no processo de internacionalização. E é uma rede grande no Brasil. Mas esse grupo tem um trabalho específico com crianças com neurodistúrbios. Tem lá uma série de questões que eles atuam levando um trabalho incrível no Brasil. Há uma carência gigante na Europa. O mercado é um oceano azul gigante para eles. Quando você olha modelos de negócio que no Brasil são muito maduros, esses modelos valem a pena serem analisados na Europa. O que eu sempre fico com o pé atrás, porque eu quero ver a possibilidade antes de falar para o empresário ir? É produto, Karene. Eu acho que o brasileiro tem muita visão de que os produtos que a gente consome aqui são incríveis. Só que isso muitas vezes não faz sentido lá. Dando um exemplo. Você, tenho certeza que tem os seus produtos de beleza e principalmente para o cabelo que você ama, não tem? Muitos brasileiros. O Brasil é o maior laboratório de teste de produtos de cabelo do planeta, por causa da nossa população altamente miscigenada. Quem diz que a Europa é assim? Então, uma indústria grande no Brasil quer levar um produto para um determinado tipo de cabelo. Quem diz que isso vai dar certo lá? E a gente conhece muita história de insucesso. Então, esse é um cuidado. Indústria de cosmético é bacana? mas vamos olhar o que a gente está falando enquanto modelo de negócio e para quem você está olhando. Um modelo que tem crescido são os imigrantes que estão subindo de diversos países da África, que agora está começando a ter um nível de utilização de produtos, em alguns aspectos, com alguma proximidade do Brasil. Então, olha como isso é amplo, né?
quando você fala do que diferencia um empresário brasileiro, o que a gente pode contribuir, o que eles podem contribuir, eu dou 2 elementos para ser bastante sucinto. Primeiro, a forma que o brasileiro interage na sua relação com os consumidores é um diferencial incrível. Nós temos uma interação muito diferente. Segundo, a nossa relação no meio digital é muito mais ativa e interessante do que os europeus praticam. Eles gostam. Haja vista como os influencers brasileiros têm influência nas gerações portuguesas. Quando a gente olha Portugal ou mesmo Europa, o que pode contribuir para a empresa brasileira, para as empresas brasileiras, para mim, acima de tudo, a questão da diversidade cultural. Quando a gente entra numa empresa brasileira, você só vê brasileiro. Isso é pobre no sentido de diversidade cultural. Quando você traz mindset de estrangeiros para dentro das nossas corporações, seja através de um processo de internacionalização ou mesmo essa troca de experiências, há um avivamento cultural e um avivamento de criatividade. Excelente. E, Benício, eu acho que você tocou um assunto importante, que é a questão da cultura, né? Eu sou uma grande fã de antropologia e de como a cultura, tudo é culpa da cultura, no fim do dia, né? E eu acho que, no geral, né, essa questão do capitalismo, do que a gente consome, quais são os nossos hábitos de consumo, são sempre muito rodeados pela cultura, né? Então, dentro da Câmara, eu consigo ver, né, as diferenças, apesar de nações muito irmãs, né, e sermos muito próximos na questão de língua, a cultura dos brasileiros com os portugueses ainda é uma cultura diferente. E a Europa, no geral, né, em consumo de vinhos, alimentos, né, até a afeição por pets, né, que os brasileiros... Temos muito aqui um envolvimento com pets como se fossem nossos filhos, e os europeus não têm essa mesma visão, né? E estou aqui de uma forma bem generalizada, né? Não tô fazendo nenhuma ordem de valor em relação a isso, mas eu queria saber o que é a cultura, né? O que é a cultura em Portugal? Influencia os negócios, e o que você acha que um brasileiro, quando vai para lá, precisa aprender com a cultura dos portugueses? Olha, nesse processo de entrada, por exemplo, em Portugal, quando você está chegando lá, eu acho que a gente tem que ter muita humildade de que, por mais irmãos que nós sejamos, até tendo nacionalidade ou não, a gente é estrangeiro. Então a gente tem que respeitar o que eles fazem enquanto verdade. E esse é um ponto que talvez alguns tenham divergências de visões, porque querem que o outro seja igual a gente. E, na verdade, nós é que estamos lá. E por que eu digo isso? Quando um recente Instituto Europeu fez uma pesquisa gigante sobre o que importa para um trabalhador português, trabalhador europeu, o primeiro item é qualidade de vida. Isso quer dizer que hora extra é algo que provavelmente nunca vai acontecer. Trabalhar de sábado ou domingo, esquece, e ele vai privilegiar família e amigos. Se isso está no topo da sua tomada de decisão, você tem que tomar cuidado como você se relaciona, porque você vai querer que ele faça mais do que na vida dele ele tem como importante. E o brasileiro, quando chega na Europa, normalmente ele vai com uma fome e uma vontade que ele acaba criando muito ruído. Então esse é um cuidado. Eu estou chegando em Portugal, como que eu vou lidar? Tem um livro que eu amo muito, chama Maestria. E ele tem em um dos seus capítulos, ele fala que quando você chega num ambiente novo, você tem que ficar em silêncio, prestando atenção como as coisas se comportam. Eu diria que se numa chegada em Portugal, aquele brasileiro que está chegando tentasse ficar o primeiro mês falando menos e ouvindo tudo, ele aprenderia mais sobre o modus operandi cultural. Acontece que, às vezes, a gente quer colocar para fora tudo que a gente tem de valores, sem deixar que o outro, ainda mais o outro, sendo dono da casa. Então, essa humildade, esse respeito, muda muito as relações, principalmente quando você está chegando. Muito bom, Benício, muito bom. Eu acho que isso aqui é uma mensagem que a gente tem que deixar para todos, né, no geral, né? Eu acho que a gente aprender a entender a diferença do outro e ter alteridade e empatia do que é diferente o estilo de vida, né? Esse ponto que você tocou da questão da hora extra é algo
impressionante, porque se você for perguntar para um brasileiro, a gente provavelmente não tem esse dado, mas um brasileiro vai falar, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar mais, né? Ai, por que eu não tenho hora extra? Por que não deixam? É uma questão cultural, né? Eu entendo o seu ponto, eu acho que é uma grande lição. E aí também, com essa conversa aqui muito rápida, contando um pouco dos seus desafios, eu entendo também por que não uma pessoa decidir internacionalizar sem ajuda, né? Porque chega muitas pessoas para falar comigo dentro da Câmara que já foram para Portugal, foram sozinhos, não foram assessorados e aí voltam para o Brasil, não dá certo, os negócios não dão certos, né? Por que é importante uma consultoria na hora de levar seus negócios? Legal. Segundo o CEF, né, que até mudou de nome agora, o órgão, né, não é tão recente, mas eu ainda estou com o CEF na cabeça. Já somos mais de 300 mil oficiais, só que provavelmente chegamos a 500 mil em Portugal. Total. Imagine o seguinte, hoje mais batem na nossa porta, e no caso bate lá na porta do Edu no Atlantic Station em Oeiras, brasileiros que estão nessa situação. Fizeram o processo, abriram empresa, não tem cliente nenhum há 6 meses, 1 ano e querem voltar. E aí falam, Edu, me ajuda pelo amor de Deus. E o Edu já tem um FAQ lá de respostas, né? Não posso, vocês queimaram a largada, já estão comprometidos no mercado. O que uma consultoria faz? Ao longo desses 10 anos, nós criamos um hub que hoje eu garanto que, se for para chegar na vice-presidência de uma grande empresa de Portugal, nós chegamos. Com relacionamento, com respeito, mostrando o valor de uma companhia brasileira para que, se houver sinergias, comecem a nascer. Sem essas portas, numa economia que é relacional, Portugal é relacional. Portugal não é digital, você não vai no Google procurar uma empresa e liga para ela. Você vai procurar alguém que te indica. Você não consegue fazer negócio. Então, se esse brasileiro começa a fazer esse processo, ele, em 6 meses, 3 meses, se ele for uma máquina de disparar ligação para todo mundo, ninguém nem quer ouvir o nome dele. A gente já teve casos. Olha, tô com uma empresa aqui, você poderia bater um papo com ela? Quem? É o fulano? É. Cara, ele me ligou 30 vezes semana passada. Isso não funciona. Então, o brasileiro tem muito marketing de guerrilha, que é o te oprimir com tanta pressão. Não funciona. Não funciona. A pessoa se sente invadida, perde a sua privacidade e já corta qualquer relação, né? Isso é muito importante também. Eu acho legal a gente estar discutindo esses assuntos, porque sempre fica aquela coisa de, não, o jeito que eu trabalho eu consigo implementar onde que for, porque eu já tive muito sucesso aqui. Porque são empresas que a gente não está falando que tiveram insucesso. Sim. São empresas de sucesso, não é à toa que querem levar o negócio para outros países, né? Mas esse respeito é fundamental, né? Agora aqui a gente está quase encerrando, mas eu tenho algumas perguntas ainda. Qual que é o momento para a gente internacionalizar a nossa empresa? Boa. Eu abri uma startup, está na hora de eu ir? Eu tenho uma empresa madura, é uma empresa que tem mais potencial lá e aqui eu ainda não estou andando. Como que eu decido que é a hora de eu levar minha empresa para Portugal? Essa é uma pergunta também que gera sempre uma série de dúvidas, né? Eu não vejo que o grau de maturidade enquanto mercado que você já acessou seja um ponto que defina. Mas se você não tem validado aquilo nem no Brasil, validar fora do Brasil vai ser mais difícil e aqui não precisa nem ser Portugal, qualquer país. Se você não validou no seu país que você conhece, imagina fora. Então você tem que estar no mercado atuando de forma madura. Isso é ponto passivo. Segundo, você vai ter investimentos que você vai fazer e esses investimentos estão em moeda que vale mais que o real. Você já fez um plano financeiro para isso? Terceiro, o primeiro passo é saber se existe mesmo um mercado. Eu até diria que você pode inverter. Esse é o primeiro passo antes dos outros. Faz um estudo de mercado, entenda se você tem mercado, porque se você tiver mercado e a sua oportunidade for um oceano azul, você pode pegar esse estudo e até bater na porta de investidores brasileiros, caso você precise, para mostrar que há viabilidade do teu negócio. Se você for uma empresa estruturada, o estudo de mercado vai te mostrar qual o caminho mais assertivo com o menor risco. Se você não fez nada disso e quer ir sozinho, o meu conselho é: tome cuidado e não subestime. Amigos que falam, pessoas que dizem, mercado que você viajou e acha que compra, as relações não acontecem assim
E quando você vai para o dia a dia de uma mesa de negócio, tudo é muito diferente em Portugal. E detalhe, mais lento que o Brasil. Então, se no Brasil o teu ciclo de crescimento é 10 clientes por mês, talvez na Europa, em Portugal, seja 2, 3 por mês. Você vai aguentar esse tamanho para ter payback do teu negócio? Você vai aguentar o custo dessa aquisição de cliente? Então, vale aqui uma boa reflexão e esses anos nos ensinaram a ajudar esse empresário a planejar isso de maneira sustentável. Legal. E aí, quando eu penso, como eu vou saber se meu produto ou se o serviço que eu estou prestando tem demanda? É só com pesquisa de mercado? Como que isso funciona na prática? Pô, o que é legal, Karine, é que quando eu falo de analisar o mercado, eu consigo entender, por exemplo, se eu tenho tendência daquele seu produto. Só que uma coisa são visões macro ou generalistas. Outra coisa é o dado empírico. Então, por exemplo, se eu quero internacionalizar uma empresa de tecnologia que presta serviço fazendo manutenção em iPhone. Os caras são os melhores do mundo em manutenção de iPhone. Bacana. Vamos olhar quantos concorrentes tem. Quantos usuários de iPhone tem em Portugal? Tem 100 mil. Quantas empresas desse setor tem? Tem tantas. Qual o faturamento dessas empresas? Eu consigo saber esse dado. Esse é o faturamento. Mas espera aí, qual que tem sido o resultado líquido dessas empresas? Nossa, negativo. Poxa, qual é a venda de iPhone? Eu sei os usuários, mas qual é a venda de iPhone? Minúscula. Cara, lá não se troca celular com a velocidade que você troca no Brasil. As pessoas ficam com o celular muito mais tempo. É comum você ver um português jogando cobrinha no celular, né? Aquele snack que tinha. É comum. Será que você tem sustentabilidade? Na nossa visão, não. Então, eu mostro através de dados, números e provo para ele se aquilo vale ou não a investida. Mas eu quero morar em Portugal. Irmão, eu também quero. Mas se você quer empreender em Portugal, a gente está falando de outra coisa. Uma coisa é o teu sonho, a tua paixão, o teu amor. Outra coisa é negócio, resultado. Por isso que eu falo, quando o tema é internacionalizar, tira a paixão da mesa. Muito bom. E essa questão da paixão é algo que acaba atraindo muito pelo lifestyle, né? Eu vejo muito empresário querendo morar em Portugal, querendo fazer vida, levar os filhos, educar os filhos lá, por uma questão também de adoração pela própria cultura, o que é excelente. O que você fala para aquele empresário que não tem a ideia muito clara do que fazer, mas quer mudar por paixão, mas também precisa ainda ganhar dinheiro, diferente daqueles que vão para se aposentar? Eu diria para ele se inserir mais no ecossistema de Portugal. E um primeiro caminho, se ele já é empresário, se associa à Câmara Portuguesa de São Paulo. Participa das reuniões, participa desse ecossistema. Vai nos eventos da Atlantic Hub, participa do Atlantic Connection, esteja onde acontece Portugal no Brasil. Vai lá na ICEP, conhece o Francisco, excelente, o Fernando, conhece todo mundo. A partir disso, começa a ter uma visão de negócio. Se você não tem um segmento ainda definido, é importante você começar a entender quais são os segmentos que crescem em Portugal. Nosso blog, Karine, tem um monte de artigo, mais de 1000 artigos sobre segmentos promissores, sobre mercado. Estuda. Teve uma visão um pouco melhor? Vamos tentar olhar isso com criticidade. A gente consegue te ajudar numa jornada para ver se isso sai ou não do chão. Ótimo. Pegando o seu gancho, é importante a gente lembrar, né, que a cultura dos portugueses é de relacionamento. Não é à toa que uma Câmara como a nossa é centenária, é robusta como e está há tantos anos atuando no mercado, porque o relacionamento e o poder do networking é o que junta as pontas, né? E é onde os negócios realmente acontecem, né? Quando algumas pessoas me procuram na Câmara, eu falo, olha, a Câmara não é uma área comercial de uma empresa. A Câmara é um lugar que você pode fazer conexões, negócios, networking, se você quiser estar presente. Não adianta se associar ou estar perto e nunca ir. Né? Se você não vai, se você não dá cara, se você não aparece nos eventos, não vai ver quem são as pessoas principais do mercado, vai ser difícil criar um networking, né? Karine, eu acho que eu poderia rapidamente lembrar uns 10 eventos nos últimos meses que a gente esteve com vocês. Com certeza. Mas só para falar de 2. Recentemente o Thiago esteve no momento de confraternização com o Fernando da nossa área de vendas.
saíram de lá e, olha, a gente nunca está no lugar para vender. Saíram de lá com 2 empresas com reunião marcada. Que ótimo, no nosso happy hour eles estavam. Vocês não estão ali fazendo venda, mas vocês promovem o ecossistema de quem tem interesse. De conexões, né? Há 2, 3 semanas atrás, a gente fez um pequeno momento com 10 empresas brasileiras na sala de reunião da Câmara. A gente é associado. Foi um momento fantástico, saímos de lá com um monte de oportunidade concreta. Então, de verdade, só não faz negócio quem não conhece o trabalho. Excelente. Eu acho muito bom essa questão da gente lembrar o que movimenta os negócios, né? Porque no momento com a ascensão da inteligência artificial, com os SDRs, né? Essas automatizações comerciais, ainda muito olho no olho, o estar junto, o doar tempo é importante para as relações comerciais. E principalmente numa cultura como os portugueses, que eles realmente acreditam nessas conexões, né? E realmente se unem para... E os brasileiros também, né? A gente acaba que no Brasil a gente faz grandes amigos nos negócios, porque a gente se doa em relações, né? Então, eu não poderia estar mais contente de ter você aqui hoje, Benício, para a gente finalizar aqui o nosso podcast. É uma pena, porque assim, o tempo voa, eu teria que... várias questões, eu vou abrir aqui até o convite, quem sabe o Eduardo ou o Thiago voltar aqui no nosso podcast, também para contar outras visões da Atlantic Hub, né, que sempre foi muito parceiro da Câmara, sempre com os Web Summits, com os eventos que proporcionam. Tem o Atlantic Connection também, que acontece todo ano aqui no Brasil, e eles trazem cases reais do que eles já levaram. Esse ano já está programada uma data, não? 8 de agosto. Bom, então já temos data. Então, fiquem de olho, entrem no site da Atlantic Hub, porque o Atlantic Connection aí é um dia imersivo sobre o que a Atlantic Hub já fez nos últimos anos e o que ela ainda está fazendo. Então, tem muitos speakers interessantes lá que vão contar um pouquinho das suas histórias, das dificuldades, mostram lá como foi para Portugal e, às vezes, também, o último eu estive, teve cases reais de internacionalização para a Europa, para a Alemanha, para outros países também que pegaram Portugal como porta de entrada, né? Então, super obrigada. E, para finalizar, eu queria que você me resumisse, ou talvez numa palavra ou numa frase, o que é internacionalizar negócios para Portugal. Boa. Karene, gratidão pelo momento, prazer estar aqui com você inaugurando esse novo canal de comunicação da Câmara. Contem sempre com a Atlantic Hub. Em março desse ano, o Edu está por aqui, de novo. Então, fica aqui já na agenda. Internacionalizar é se abrir a oportunidades do mundo. Portugal é o melhor ponto de partida. Adorei, adorei. Eu convido todos vocês que estão escutando o nosso podcast hoje, que tiveram aí o primeiro contato com a Câmara Portuguesa de São Paulo, para se inscrever no nosso canal no YouTube, para curtir o nosso podcast e compartilhar. Principalmente compartilhar esse podcast com amigos que vocês conhecem, que querem estar mais perto da comunidade portuguesa, e encontrem aqui na Câmara Portuguesa de São Paulo um hub, como a Atlantic tem também um hub, para fazer essas conexões e estar cada vez mais próximo, diminuindo aí um pouquinho a distância do Atlântico e colocando essas culturas aí cada vez mais próximas. Um grande prazer estar com vocês hoje. E muito obrigada, Benício. Foi muito bom, muito legal. Até o próximo. Até o próximo, até o próximo.